Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de Universo Absoluto aqui no canal. No vídeo de hoje vamos contar a primeira saga completa do Superman Absoluto. Eu estou falando das primeiras 14 edições escritas por Jason Aaron e ilustrada por Rafa Sandoval. A história intercala momentos do Superman na Terra e momentos dele em Krypton, até ele enfrentar a Corporação Lázaro, controlada por Ra's al Ghul. E galera, só antes da gente começar, fazer esse tipo de vídeo com essa edição dá muito trabalho. E se der pra deixar aí um bate-like, um bate-comentário, isso daqui ajuda demais aqui o canal. Beleza? Agora sim, bora pra história. Capítulo 1, Eu Sou o Kal-El. A edição começa anos atrás, a 9 milhões de anos-luz do nosso planeta Terra. Vemos Krypton, nesse tom vermelho, e uma narração fala que o planeta é governado por suas cidades. Elas são compostas de centros de tecnologia e ciência, como Kandor e supercapacitores do tamanho de arranha-céus. Nas cidades, trabalham os clérigos da Liga da Ciência. Eles perseguiam o progresso e isso davam o Sol Vermelho e o planeta à exaustão. Essa liga era a classe dominante de Krypton. As mentes mais veneradas do planeta estavam lá. E a pessoa que está narrando a história diz que os seus pais não estavam entre essas pessoas. E aqui temos a primeira grande diferença envolvendo a origem desse Superman. Geralmente, os pais biológicos do Superman pertencem a uma classe cientista. E é o Jor-El quem descobre as anomalias de Krypton e tenta apelar por um conselho que sempre rejeita suas ideias. Como se eles estivessem cegos negacionistas da mudança climática do planeta Krypton. E aqui nessa história vai acontecer algo parecido, mas o Jor-El não faz parte dessa classe cientista. A história corta para uma fazenda bem afastada das grandes cidades de Krypton. Duas pessoas conversam sobre a falta de chuvas naquela área. Inclusive, eles comentam que nos últimos dias, tempestades estranhas vêm ocorrendo no espaço, e que essa terra não está normal. E uma dessas pessoas é o dono dessa fazenda, e o detalhe é que ele tem um emblema S no peito. Esse senhor comenta que os clérigos cobram por máquina que faz chover. E de forma debochada, ele até duvida que em Kandor algum equipamento dê esse tipo de defeito. Uma mulher chamada Lara está consertando a máquina de chuva, e ela comenta que poderia construir uma nova máquina para o senhor, sem que ele precise pagar tanto para os clérigos. Contudo, ele lembra que esse tipo de atividade é ilegal. Apenas membros do clã da ciência podem criar equipamentos como esse. Então essa liga, ela tenta manter o status quo de não ter nenhuma mudança de classe social. Só eles realmente podem construir equipamentos científicos. E dá pra ver também que essas pessoas mais afastadas da cidade são um pouco marginalizadas. Como esse senhor que compra um equipamento de chuva, ele mal funciona e ainda tem que pagar caro por ele. A Lara conserta a máquina desse conhecido. E ela comenta que hoje está ansiosa, pois o seu marido, Jor-El, está fazendo algo que sempre a deixa apreensiva sobre a sua volta. E aqui tem essa pequena brincadeira da história, porque fica parecendo que esse senhor careca aí é o Jor-El, mas ele não é. Nesse momento começa a chuva. Em narração, o Super diz que a sua mãe na escola tinha excelentes notas. Até que uma vez ela escreveu um artigo criticando a Liga sobre não dar fundos à exploração interestelar. Foi aí que ela nunca mais pôde entrar em nenhuma academia de ciência. Ela tinha apenas 9 anos quando escreveu isso, e no fundo só queria ser uma astronauta. E aqui já deu para entender como que funciona essa dinâmica do planeta Krypton. A Liga da Ciência é muito fechada e não aceita nenhum tipo de crítica também. É praticamente uma ditadura imposta por essa classe, enquanto que as pessoas da classe trabalhadora não têm muita opção do que fazer, além de trabalhar. O Super continua explicando que Krypton tinha um sistema de classes estruturado, onde os cientistas ficavam no topo, e a Liga dos Trabalhadores no mais baixo. Esse sistema era tão rígido que as pessoas tinham de usar signos visuais para deixar bem claro essa distinção. Os cientistas aqui usam esse símbolo do Sol, e os trabalhadores, como os pais do Super, usavam o S no peito. Os kryptonianos se viam como filhos do Sol, o povo de aço. Cortamos para uma mina de magma dentro do planeta. Trabalhadores vão investigar um sinal de alerta para evacuar a mina. A princípio, eles investigam as rochas e acham que não tem nada de errado ali. E um desses trabalhadores é Jor-El, o engenheiro do grupo. Ele faz parte de um grupo que está preocupado com a estabilidade da mina e dessas rochas que são chamadas de Pedras do Sol. O Jor-El sabe que tem alguma coisa de errada com o planeta, mas é nesse momento que chega um manda-chuva de uma classe superior
e quer que o Jor-El reabra as minas imediatamente. O Jor-El tenta argumentar com base na ciência por que eles não podem retomar os trabalhos imediatamente. Mas o cara da classe cientista ignora todos os apelos do Jor-El e manda todo mundo voltar a trabalhar mesmo assim. E é claro que esse chefe joga na cara do Jor-El que ele é um superior por causa do símbolo que tem no peito. O Jor-El bate o pé e diz que ele mesmo vai lançar uma sonda para inspecionar a estabilidade da mina. É então que o temor do Jor-El se concretiza. A caverna começa a colapsar, e o Superman, em narração, fala que o seu pai também teria um futuro brilhante. Contudo, no seu discurso da academia, ele ousou questionar os métodos de preservação do planeta. E como Krypton não ligava muito para essa questão de meio ambiente, ele foi alvo de risadas. Mas o Jor-El estava certo, e algo estava prestes a acontecer. Vemos então que Krypton está apodrecendo direto do seu núcleo, e a caverna sendo consumida por esse gás verde. Os colegas de trabalho do Jor-El morrem ao entrarem em contato com o líquido verde. Toda Krypton estava condenada, e vemos Jor-El tentando escapar. E bem, agora a HQ vai na linha do tempo do presente e somos apresentados ao Superman no Brasil. Estamos em uma mina em Minas Gerais. Os trabalhadores estão contentes que não neva há 3 dias. Há 3 dias, mineradores encontraram indícios de uma possível fonte de diamantes. Mas antes disso, eles encontraram um grande depósito de amianto, o que é prejudicial para as pessoas. Mesmo assim, os trabalhadores foram forçados a continuar cavando, deixando várias pessoas ali mal da saúde. E aqui tem esse detalhe bem interessante de que a força policial local é feita por várias pessoas com uniformes do pacificador. Eles regem o sistema de trabalho com mãos de ferro e obedecem a uma corporação chamada Lazarus. E os trabalhadores não têm permissão de saírem dali. É basicamente um trabalho escravo que a Lazarus está criando aqui. E que, de certa forma, também rima com o que aconteceu em Krypton. Os salários também são impraticáveis. Esses trabalhadores praticamente estão esperando morrer até chegar nesses diamantes. Contudo, ao avançar um pouco na mina, eles encontram vários carrinhos cheios de diamantes já lapidados. Todos os diamantes estão em perfeito estado, assim como não há nenhum traço de amianto no ar. Alguns dos trabalhadores acham que isso é um milagre e que não há outra explicação. Contudo, um deles diz que não é bem assim. E sabemos exatamente quem operou esse milagre. O trabalhador diz para eles levarem esses diamantes para a superfície e não comentar nada sobre como conseguiram fazer isso. Só que quando eles saem da mina, 2 pacificadores ficam surpresos e comentam que esse feito bizarro já aconteceu em outras minas ao redor do mundo e que também eram exploradas pela Lazarus. E os brasileiros ficam ainda mais confusos com o que está acontecendo. E essa é a deixa perfeita para confirmar que é o Superman quem está fazendo isso. Ele está de olho nessa empresa Lazarus há um bom tempo e viajou várias partes do mundo atrás deles. A história, então, mostra a noite anterior, durante uma nevasca, com aquele minerador de antes. Ele conversa com alguém misterioso, e o brasileiro explica sobre as condições da mina, e comenta que esse alguém meio que já virou uma lenda urbana por ali. Essa pessoa misteriosa não fala português, mas sim espanhol e inglês. O trabalhador avisa que no dia seguinte vai ter uma grande tempestade, e que hoje é melhor eles aproveitarem uma boa comida. E o Clark, claro, que é convidado para participar. Finalmente temos a confirmação que é o Clark, e ele diz que viu as maravilhas do planeta Terra, mas que também passou em outros lugares, como esse no Brasil. Indústrias que operam através do sofrimento das pessoas. E o Superman pergunta ao trabalhador qual que é a verdade, afinal de contas. E o brasileiro João diz que quando você encontra algo que vale a pena lutar, essa é a única verdade que importa. Superman agradece as palavras e sai dali dizendo que ele tem muito trabalho para fazer. Voltando para o presente, aqueles pacificadores ficam desconfiados com os diamantes e batem naquele minerador perguntando quem fez isso a eles. A fim de desvendar esse mistério, a Lazarus manda uma tropa de pacificadores, e que não tá ali para jogar damas com os pobres moradores da mina. Eles são extremamente truculentos e até mesmo batem em crianças. E essa tropa tá ali realmente para tentar conseguir mais alguma informação envolvendo essa pessoa misteriosa. Só que óbvio que nenhuma dessas pessoas sabe o que está acontecendo. Isso chama a atenção do Super. E em narração, ele comenta que se chama Kal-El, e que dessa vez ele se deixou se envolver nessa cidade. O Super começa uma briga com os pacificadores e joga um camburão deles pro alto. Ele diz que se cansou de ver tantos casos de pessoas sendo tratadas como nada,
e vemos o seu visual, que é a mesma armadura da Liga dos Trabalhadores que os seus pais usavam. E uma coisa que diferencia esse Superman é que ele tem uma inteligência artificial que fica conversando com ele. A inteligência, que se chama Sol, analisa que as armas e a tecnologia que a Lazarus possui não são nativas dessa galáxia. E isso tudo enquanto o Super detona a tropa dos pacificadores. E, infelizmente, o Kal está ficando com pouca energia, pois faz tempo que ele não recebe a luz solar. Mesmo assim, ele consegue bater em vários pacificadores. A sua prioridade agora é de salvar as pessoas, mas logo ele é acertado com uma poderosa rajada de raios. São drones que estão emitindo essa energia. Um agente grita que o Superman deve ser capturado vivo, pois o diretor da Lazarus ordenou isso. E a Sol fala para o Superman que ele precisa abandonar essas pessoas, de que não importa o que ele faça, as pessoas desse planeta estão condenadas. Só que o Superman se sente culpado pelo que aconteceu, porque foi ele quem lapidou os diamantes. Ao mesmo tempo, o Super está sendo levado ao limite, e por isso se irrita e solta uma poderosa visão de calor. A Sol o alerta que ele ainda não tem o controle dela. E o detalhe é que quando o Superman usa sua visão de calor, todo o uniforme dele muda um pouco, parecendo que ele tá pegando fogo. E galera, o Superman dispara contra os veículos da Lazarus. Kal-El grita pra Sol desativar sua visão de calor. E a inteligência o avisa que ele é o último guardião da Casa El, e por isso não deve se arriscar por outras pessoas, e precisa retornar para as sombras. Essa assistente Sol acompanha o Clark desde criança, e pelo jeito o Superman realmente está sozinho desde que chegou na Terra. O Clark quer ajudar, ele sente que precisa, mas ao mesmo tempo ele não sabe como e nem tem controle de seus poderes. Os mineradores escapam com vida, enquanto o Sol diz para o Super que certos mundos às vezes não tem como serem salvos. E nisso vemos vários armamentos, veículos e tropas da Lazarus chegando para encarar o Clark. Até que alguém surge atrás dele, e é a agente Lois Lane, que o prende com uma algema especial. Ela o ameaça e o chama de Superman. Olha aí a Lois trabalhando para Lazarus, que plot twist. E ainda temos mais um personagem do Superman que vai aparecer nesse epílogo. Isso porque vemos um laboratório da Lazarus no deserto de Nevada. Um certo indivíduo verde aparece e com raios roxos analisa o Super. E esse é o Brainiac. Depois vemos que a fazenda dos Kents está abandonada e que é uma propriedade da Lazarus. A edição se encerra voltando para anos atrás em Krypton. Jor-El chega todo ferido daquele incidente nas minas e se encontra com a Lara. Ele se prepara para contar as más notícias, mas diz que ainda precisa realizar mais testes. Jor-El comenta que quer aproveitar ainda mais o que resta da beleza de Krypton. E o pequeno Kal chega logo depois. Seus pais tentam disfarçar o que acabaram de conversar e o abraçam. Contudo, o último quadro dessa primeira edição é uma flor naquele campo sendo consumida pelo gás do núcleo do planeta. Capítulo 2. O passado de Krypton. A segunda edição começa com um flashback em Krypton, há 6 anos. O Clark está numa aula online, e o professor não gostou da forma como o jovem escreveu um artigo. Acontece que o Kal-El deveria ter usado uma ferramenta de inteligência artificial para escrever o texto. Só que ele não fez isso e utilizou suas próprias palavras para escrever. E como ele está quebrando, de certa forma, as tradições de Krypton, o professor agora quer conversar com os pais do Kal-El. Então, cortamos para o presente. A Lois Lane aponta uma arma para o Superman, e ela emite uma ordem de prisão em nome da Corporação Lázaro. O herói até tenta quebrar as algemas, mas não consegue, e fica se perguntando de que material ela é feita. O assistente pessoal do Kal-El, que está na armadura, o Sol, diz que irá cuidar da situação para quebrar as algemas. Nesse momento, os outros guardas da corporação aparecem e exigem que o Superman solte a Lois. Só que como o Superman não está conseguindo fazer isso, os guardas respondem na bala mesmo. Isso obriga o Superman a proteger a Lois, ficando na frente dos tiros, sendo protegido pela sua armadura. A agente não gosta dessa situação e atira com uma arma de choque na cabeça do herói. Os dois se desentendem, e ao confirmar com o Sol que não vai conseguir quebrar as algemas tão cedo, o Superman sai voando e leva a Lois junto. No tanquecóptero, os pacificadores recebem a autorização de usar armas letais e atiram mísseis superpoderosos em direção ao alien. O Sol, utilizando a armadura, protege os dois ao mudar a forma da armadura para uma capa. Superman chega ao nível do solo, são e salvo, com a Lois ainda viva.
A Lois não quer saber que foi salva e atira de novo na cara do Superman, o deixando ajoelhado e já contactando a base e revelando a sua localização. Obviamente que o Superman não entende por que ela é tão ingrata desse jeito, e a Lois apenas responde que essa é a sua obrigação, para proteger todos os demais desses poderes do Superman. Eles discutem e fica claro a posição do Superman de proteger vidas inocentes, enquanto a Lois Lane parece se importar apenas com os objetivos da Corporação Lázaro. Isso causa uma péssima primeira impressão da Lois ao Kal-El, que diz que ela é exatamente tudo que tem de errado nesse mundo. E, sem querer, ele deixa claro que não é desse mundo, e a Lois, esperta como é, percebe. Só que nesse momento, a artilharia da corporação chega com tudo. O Superman pede para toda a população que estava ali sair das ruas. O Superman, então, destrói um tanquicóptero que cai direto numa igreja. O herói, sem pensar duas vezes, vai até o fogo para salvar as pessoas em perigo. Ao mesmo tempo que isso acontece, a Lois descreve o Superman no seu relatório. Ela diz que esse cara é um Superman não pelo traje, e sim pelo que ele é. E aqui também é revelado que o Sol pode usar o traje como uma forma de primeiros socorros para pessoas feridas. E a Lois, nesse relatório, realmente se mostra muito impressionada pelo homem que o Superman é. Não só pelos poderes, mas também pelo seu caráter. Ela consegue entender que ele é um nômade, uma espécie de filho sem lar. E depois de tamanha demonstração de poder, a Lois Lane só pode sugerir que seja feito um acompanhamento maior, porque nesse momento ela não poderia capturá-lo. Além disso, ela também elogia o seu cheiro, dizendo que ele tem um aroma como se fossem barris de carvalho com vinho. Finalmente, ela agradece o Superman pelo salvamento. O Kal tenta se aproximar da gente e falar um pouco da sua origem, mas é nesse momento que o Sol consegue quebrar as algemas, e imediatamente o herói sai voando. E com isso, cortamos para o momento que a Lois Lane vai fazer o seu relatório. No seu computador, ela conversa sobre o Superman com o que parece ser o chefe da Corporação Lázaro. Ela é sincera ao relatar que o Superman não é perigoso, mas esse chefe apenas enxerga o Superman como um grau de ameaça nível 8. E isso irrita a Lois, pois as suas palavras são distorcidas pelo chefe. E quando ela termina essa conversa, é revelado que ela estava conversando com o algoritmo Brainiac. Logo em seguida, o seu superior a manda para casa, mas a Lois se recusa. Ela não aceita como o algoritmo entendeu o seu relatório. A Lois diz que quer fazer ela mesma o relatório, com suas próprias palavras. E o seu superior a lembra que ela odeia escrever, o que com certeza é meio irônico para uma Lois Lane. Finalmente, ela convence o seu superior e escreve ela mesma o relatório, que é aquele que vimos nas páginas anteriores. E agora a HQ vai ter um flashback em Krypton. Vemos Kal-El brincando com seu cachorro Krypto. Os pais do Superman estão testando uma nova tecnologia, uma espécie de traje espacial que pode mudar de forma. A Lara está um pouco com medo porque ela acha que tudo isso é um pouco precipitado. Ela duvida que os clérigos de Krypton escutem os dois sobre os seus temores envolvendo o planeta. Mesmo assim, Jor-El está determinado em provar a verdade como cientista aos clérigos. Caso ele falhe nessa missão, eles vão construir uma nave e fugir do planeta, com todos aqueles que amam. E isso vemos Kal-El com o Krypto inocentemente brincando na rua. E infelizmente, eu acho que todos sabemos como que essa história vai terminar. Agora, é muito interessante ver essa versão do Superman na qual ele cresceu em Krypton, o que me faz lembrar um pouco da origem da própria Supergirl, porque ela também chegou a crescer em Krypton. No presente, Clark se disfarça e ruma em direção à Venezuela. Já a Lois finalmente termina o seu artigo e admite que ficou muito bom. Com isso, voltamos aos mineradores. Os soldados pacificadores ainda estão tentando entender o que aconteceu ali envolvendo o Superman. Um desses soldados se chama Smith, e ele não parece ter muita paciência, e atira a sangue frio nos mineradores que o Superman antes havia ajudado. Terminando aqui essa edição. Agora sim, vamos para a edição número 3, que é onde realmente eu entendo que essa história ficou excelente. A HQ 3 começa com um flashback de 6 anos, revelando que Kal-El não foi aceito na Academia de Krypton. A verdade é que ele achava o colégio um grande desafio. As suas notas nunca seriam altas suficientes para a Academia de Ciências.
Contudo, o Clark não queria ir para nenhuma dessas academias da cidade. Ele realmente se via feliz na Guilda dos Trabalhadores, nas Terras Vermelhas. Era lá que ele tinha seus únicos amigos, os seus pais. Ele adorava explorar e acampar com eles. Numa dessas explorações, a Lara aproveita a oportunidade para perguntar para o filho por que ele mesmo está escrevendo os seus artigos e não usando inteligência artificial. E o Cal responde que ele não consegue gostar disso. Ele prefere usar suas próprias palavras e não a de um computador. O problema é que isso está afetando suas notas. Mesmo assim, os seus pais o incentivam a continuar exatamente desse jeito. Porque é algo que o Jor-El e a Lara também não gostam. Nesse universo, nessa Krypton, já é tradição utilizar a inteligência artificial para tudo. E isso há mais de 300 anos, como é dito na HQ. Os pais do Superman não estão preocupados com notas. E sabem que o Kal-El irá achar o seu caminho. Eles querem que o Kal siga a sua paixão na vida, e não que alguém defina isso para ele. É então que a família El chega num local da montanha que é importante para o Jor-El. Em narração, Kal-El diz que sempre fizeram essa trilha, passando por essa montanha. Mas aquela vez tinha algo diferente. O Jor-El passou muito tempo falando dos exemplares que encontrou nessa montanha. E tudo isso faz parte do plano do Jor-El para conseguir provar para o Conselho de Ciências de Krypton que o planeta está morrendo. Em casa, Kal-El percebe que as coisas também continuam estranhas, já que a sua mãe está todo o tempo construindo algo na garagem. E à noite, Kal sai de casa para escutar os dois trabalhando. E vemos Jor-El dizendo que encontrou uma prova do que está acontecendo em Krypton, e que ele vai mostrá-la aos clérigos. Novamente, Lara se mostra cética de que o Conselho dos Cientistas irá escutar alguém como ele. Inclusive, ela acha que podem torná-lo um traidor do conhecimento de Krypton, e que se isso acontecer, Jor-El deveria simplesmente desistir de tentar convencer o mundo do que está acontecendo. É então que Kal escuta os latidos do cripto e vai verificar. E ao chegar no local, ele encontra alguns animais mortos com um líquido verde saindo deles. Kal-El percebe que isso não é algo natural. Algo estava acontecendo no planeta. Ele continua a investigar e encontra ainda mais devastação ao redor das Terras Vermelhas. O colapso do planeta é iminente e estava por toda parte, até mesmo em vulcões e lagos. Em narração, o jovem relata que a Guilda de Ciências disse que isso tudo foi culpa de um vazamento de gás, e sem motivos para alardes. Uma semana então se passa e vemos o Kal-El indo numa excursão junto com sua turma do colégio. Eles seguem viagem em direção à capital de Krypton, Kandor, e no meio do caminho podemos ver o poder de destruição de um terremoto. E o Kal-El, vendo tudo isso, decide anotar tudo. E ele escreve uma espécie de artigo para postar online no noticiário do colégio. Ele publica tudo isso durante sua viagem, mas quando ele chega em Kandor, tudo que escreveu já havia sido deletado. E para piorar, os pais do Kal são alertados para eles comparecerem ao colégio numa reunião. Depois disso, o passeio em Kandor continua. As crianças são levadas para conhecer a guilda científica. E todas as crianças levantam a mão dizendo que adorariam trabalhar ali no futuro. Isso é, todas menos o Kal-El. Agora, estranhamente, eles não encontram nenhum clérigo trabalhando ali naquele momento. E quando uma criança pergunta sobre essa estranha situação, o professor encerra o assunto. Parece realmente que os clérigos sabem o que realmente está acontecendo em Krypton. Mas, ao mesmo tempo, eles não estão fazendo nenhum alarde e nem avisando ninguém sobre o que está acontecendo. Na hora de ir embora, Kal-El fica para trás para contemplar a vista. É então que, de repente, ele vê o seu pai sendo arrastado e discutindo com os guardas. Jor-El avisa que a vida de todos ali estão em perigo, mas ninguém realmente lhe dá ouvidos. Jor-El ordena que Kal vá para casa e avise sua mãe. O jovem Kal, ao ver seu pai machucado, se descontrola e pela primeira vez na vida grita com alguém pedindo para eles tirarem suas mãos de seu pai. Mas ele não tem chance contra os guardas de Krypton, e ele só pode realmente ver o seu pai ser arrastado pelas forças policiais. Kal-El decide escutar o conselho do pai e foge em direção à sua mãe, para contar tudo o que aconteceu. E a Lara já estava esperando por isso, e ela tem um plano. Ela coloca o seu traje especial e pede para o Kal segui-la. Mas que caso algo dê errado nessa missão, ele terá que voltar sozinho e ir até a garagem para contactar o Sol. É nisso que ela pega uma arma gigante e diz que irá resgatar Jor-El.
Os dois retornam para Kandor juntamente com Krypto até a Guilda da Lei. No caminho até a cela do Jor-El, guardas tentam deter o Kal-El por causa do que ele escreveu antes. E essa é a gota d'água para Lara, que começa a usar força para passar utilizando a sua armadura e a sua arma. Até o Krypto ajuda. E temos esse momento muito legal que por um segundo o Krypto aparenta estar com uma capa por causa do traje especial que ele está usando, que é o mesmo traje que o Superman usa no presente. E foi muito legal essa homenagem ao visual clássico do Krypto aqui. De forma badass, Lara continua a enfrentar alguns guardas e drones de segurança. Nesse momento, a família El realmente é considerada traidora, e todos os meios são utilizados para capturá-la. Finalmente, Lara chega na cela do Jor-El. E é aqui que eles se perguntam onde que está o Kal. Acontece que o jovem se separou da sua mãe para conseguir códigos de acesso de um dos guardas atingidos pela Lara anteriormente. E o Kal-El decidiu fazer isso porque ele estava achando toda a segurança muito baixa para aquele lugar. Ele realmente acha que tinha que ter mais guardas ali. Por isso, ele vai até o computador com o código de acesso que conseguiu para descobrir o que estava acontecendo. E ele descobre que os clérigos estavam sim cientes da iminente destruição do planeta. E que eles estavam construindo naves espaciais para eles fugirem. Só que detalhe, naves espaciais apenas para os clérigos fugirem. Eles iriam deixar toda a população da Guilda dos Trabalhadores para trás junto com o planeta. Kal-El se reagrupa com sua família e todos fogem em direção à sua casa. E finalmente os pais revelam ao Kal que o planeta está morrendo. Mas o jovem interrompe Jor-El, dizendo que já sabia disso. É nisso que o Kal confronta os seus pais, dizendo que o plano deles era de jogá-lo no espaço sozinho com o traje espacial. Ele diz que não irá sair de Krypton sem os seus pais, e os abraça, numa tocante cena entre eles. E nisso é revelado que o plano da família El nunca foi de deixar o Kal viajar sozinho no espaço. Eles iriam juntos. Jor-El e Lara construíram uma nave que pode abrigar muitas pessoas, não só a família El, mas também seus amigos e vizinhos. É então que o Jor-El revela que também sabia que os clérigos estavam construindo naves estelares, e que ficou sabendo disso por causa de um artigo online, publicado há alguns minutos. E é nesse momento que tanto o pai quanto a mãe percebem quem fez isso. Foi o próprio Kal-El. Antes de partirem, o Kal pergunta para onde eles estão indo. E com isso cortamos para os dias atuais, em Smallville. Num abrigo para idosos, uma senhora pergunta onde está o seu filho, o seu anjo. Mas o staff do hospital acha que ela ficou louca, porque nunca realmente teve um filho. Ao que tudo indica, essa é Martha Kent, que implora para que o seu filho volte até ela. E aqui termina a edição número 3. Capítulo 3, um herói global. Lois Lane entrevista diversas pessoas que foram ajudadas pelo Superman. Ela está seguindo pistas e também descobre que um dos pacificadores, o Crenshaw, estava cortando pessoas. E para isso, Lois Lane resolve pessoalmente a situação. Depois, ela continua sua investigação até chegar na cidade de Orang, no Paquistão. Ela promete que irá encontrar o herói. É então que ela recebe uma ligação do General Lane, que é o seu pai. O general se mostra preocupado com a busca de Lois pelo Superman. Nos seus olhos, eles deveriam estar indo atrás dele para matá-lo. Mas acontece que Lois quer conversar, porque acha curioso demais ele ter passado por diversos lugares e nunca ter matado ninguém. Ela se irrita com seu pai e diz que ele está aposentado. E podemos ver que o motivo disso é pelo fato dele ter perdido as pernas. A Lois recusa a escolta dos pacificadores. E fica bem claro a diferença de visão que cada um tem. A Lois quer conversar com os refugiados e ganhar sua confiança. Só que o general acha que o método do medo é a melhor forma de lidar com isso. Vendo que a conversa não vai dar em nada, Lois desliga o telefone e então sai da base sem escolta e começa a conversar com as pessoas na cidade. E depois a gente vê que o pai da Lois tem 2 próteses super tecnológicas que ele ganhou da Lázaro. E além disso, ele também alerta a Lois sobre um grupo de revolucionários chamados de Omega Man. Eles não são muito de conversar e a Lois devia sim temer pela sua segurança. E de fato ela deveria, porque em Oranguitown ela está sendo seguida por pessoas armadas do grupo Omega Man. Enquanto isso, o pacificador Smith tem uma sessão de autocorreção com o computador Brainiac, que afirma que o Smith não realizou nada de errado e que a arma que ele usou estava com defeito.
Isso, obviamente, é uma mentira, mas o computador fala isso para manipular o Smith a não sentir culpa. O problema é que ele está sentindo sim culpa. Ele sabe que isso é mentira. E de volta a Lois, ela surpreende por trás aquela pessoa que a estava seguindo. O garoto ruivo não se intimida pela arma e aciona um capacete, que possui aqui a letra Alpha. Uma luta entre os dois acontece. Esse Alpha conhece bem o passado da Lois e sabe que ela é inteligente demais para cair nos papinhos da Lázaro. Só que a Lois não está muito afim de conversar com um revolucionário. Então, o Alpha fala que está ficando sem tempo e pede para a gente correr. Isso porque uma outra agente rebelde dos Omega Men está ali. Ela é uma agente Omega Prime e, ao contrário do Alpha, está ali para matar a Lois. Os pacificadores escutam os tiros vindo das favelas e vão para lá imediatamente junto com o Christopher Smith. Quanto a Lois, ela fala com a Prime, que prefere ser chamada de Primus. Então, o Alpha surge e aponta a arma para sua colega rebelde, dizendo que eles deveriam conversar com a Lois e não matá-la. Só que nesse momento, uma tempestade vermelha acontece. É o Superman, ele está ali. A Primus tenta fazer contato, dizendo que está ali para ajudar o herói. Mas Kal-El a joga para longe, e ao ver a Lois, pede que ela pare de procurá-lo. A conversa é interrompida pelos pacificadores, que não querem ter nenhum papinho com Superman. Eles retiram a Lois dali e tentam atacar o kryptoniano, e obviamente sem sucesso. O Superman sai voando, e o agente Alpha fica muito impressionado. E descobrimos pela Primus que esse Alpha é, na verdade, o Jimmy Olsen do universo absoluto. E quem te viu, quem te vê, né, Jimmy Olsen? Um revolucionário armado dos Omega Men. Jamais poderia imaginar que ele faria isso. Jimmy acredita que pode trazer a Lois para o seu lado. E enquanto isso, o pacificador Smith fica completamente fora de controle e mata diversas pessoas no Paquistão que estavam ao lado deles após o Superman desaparecer. E com isso, vamos para mais um flashback de Krypton que aconteceu há 6 anos. Não havia mais nenhum lugar seguro para a família El. O estado do planeta já era crítico, e vários lugares explodiam do nada. A população inteira já sabe que Krypton estava condenada. Só que o problema é que a Liga da Ciência já sabia disso há meses, e secretamente desenvolveu um plano de fuga, e apenas para os seus pares. Isso ocasionou uma grande revolta na cidade. Os kryptonianos se matavam como se não houvesse um amanhã. Enquanto isso, a Lara tenta abrir mais espaço na nave, e Jor-El fala que isso não é mais possível sem comprometer a nave. O que cabe atualmente é o que vai ter que dar, e podemos ver vários kryptonianos refugiados ao lado deles. Ao ver as lágrimas de seus pais, Kal-El se enche de raiva e promete que irá cuidar do novo planeta quando ele chegar lá. E com isso, voltamos para os dias atuais na Terra. No posto avançado dos pacificadores, que fica no Paquistão, o exército da Lázaro tenta deter a chegada do Superman, e sem sucesso. Kal-El está ali para se vingar pelo que aconteceu com as 23 pessoas na cidade de Oranguetown. O Superman, ao chegar lá, pergunta onde está o pacificador Smith, e ninguém sabe de nada. Quando ele estava prestes a matar uma pessoa de tanta raiva, ele é interrompido pelo Sol, que afirma que alguém chamado Brainiac está tentando hackear a inteligência artificial. O Sol localiza a posição de Brainiac. Ele está em Nevada, num ambiente repleto de cidades alienígenas miniaturizadas. Brainiac tenta barganhar com Superman, mas o herói o ignora e voa para o céu. Em mais um flashback, os El se preparam para deixar o planeta juntamente com os fugitivos. Eles vão ficar unidos ao sistema da nave durante a viagem. Quanto ao Kal, ele se despede do planeta e quase morre após uma explosão abaixo dele, mas ele é salvo pelo Krypto. Em Kandor, a cidade está um caos. Os clérigos não conseguem controlar a fúria da população, que tenta entrar a bordo das naves da Liga da Ciência. Contudo, naquele dia, por conta de toda essa confusão, nenhuma nave consegue decolar, com exceção da nave da família El, que estava longe das dependências da cidade. Todos estavam apavorados na nave, com exceção de Kal-El, que sentiu uma grande esperança vindo de dentro. Contudo, a esperança foi despedaçada quando a nave foi atingida por um detrito gigante vindo do planeta de Krypton. Por sorte, Jor-El previu isso e tinha um plano. A inteligência artificial ativa no traje do Superman e dos demais que estavam na nave, formando diversas pequenas naves. E até o Krypto se salva aqui. O garoto se separa de seus pais, mas consegue fugir do planeta.
E pro Kal, esse é o legado de seu planeta, consumido pela ganância dos kryptonianos. Tudo, afinal de contas, pode desaparecer em poucos dias. Só que, infelizmente, quando ele entra no espaço, ele perde o contato com seus pais e as demais naves, e entende que todos eles morreram, e ele é o único sobrevivente. E com isso, voltamos ao presente. O Kal aterriza num lugar desconhecido. O Sol está confuso, já que o Superman não foi atrás do Christopher Smith. Acontece que o herói também está confuso. Ele quer se acalmar, porque tem medo do que pode fazer ao Smith. Ele não quer matá-lo, mas sente que pode. E por isso, ele quer voltar para casa. E é nisso que vemos que ele está entrando em Smallville. E na narrativa do passado, o Kal-El continua navegando pelo espaço. Ele está à deriva, sem ter ninguém, e acredita que seus pais tenham morrido na explosão, assim como os demais kryptonianos. O Sol busca por planetas habitáveis. 17 meses depois, e após percorrer 9 milhões de anos-luz, eles não encontraram nenhum sistema habitável. Quando o Kal está prestes a desistir, a inteligência artificial detecta um planeta, e é a própria Terra. E imediatamente inicia o procedimento de aterrissagem. Numa pequena fazenda de Smallville, Jonathan e Martha Kent estão preocupados que não chove há dias, e estranhamente na fazenda do outro lado, choveu há pouco tempo. Martha acha que a Corporação Lázaro está impedindo que chova em suas terras, justamente porque eles se recusaram a vender a fazenda. Jonathan não quer acreditar nessa teoria da conspiração, mas sem dúvida algo está acontecendo, e eles não vão deixar de lutar pela sua fazenda. Do nada, o meteorito cai bem na fazenda deles. Kal-El sai da nave ainda com vida, falando uma língua estranha, e os Kents ficam assustados. Martha vê ele queimando, e depois em perfeito estado. Ela acredita que esse menino seja um anjo. E na aterrissagem, o sistema de inteligência artificial ficou completamente sem energia. E o próprio Sol fala para o Superman que precisa ficar desativado por alguns dias até restabelecer sua energia. E por causa disso, a comunicação do Kal-El com os Kents foi difícil. Quando Jonathan vê o garoto voar e lançar fogo pelos olhos, ele acredita na versão da Martha. Isso leva o casal a discutir sobre o que fazer com Kal-El. O Jonathan precisa da Martha para arar o campo, mas ela só quer ficar ao lado dele. Após vários dias, Kal-El finalmente acorda, e ele percebe que nesse planeta ele ganha força e velocidade sobre-humanas. Mesmo num lugar completamente desconhecido, ele sente que essa é a sua casa. Kal ajuda os Kents na fazenda, mesmo sem entender o seu idioma. Ambos são extremamente gratos pelo Kal, porque ele revigorou a família e trouxe esperança aos dois. Ainda assim, eles não conseguiram impedir que a Lázaro comprasse a fazenda. E depois de vários dias, o Sol volta a funcionar. De imediato, Sol explica ao Kal-El onde que ele está e por que tem poderes nesse planeta, e depois o ajuda a entender o idioma dos Kents. O jovem prontamente se apresenta como Kal-El, o que deixa os Kents impressionados. A inteligência artificial detecta drones no céu, influenciando o clima na fazenda dos Kents, e logo depois desativa eles, o que faz com que chova por 3 dias seguidos. Aquilo trouxe esperança aos Kents, mas alguém acabou denunciando o ocorrido como uma atividade terrorista, e nos dias seguintes, a Lázaro atacou a fazenda para capturar Kal-El. No meio da confusão, os Kents pedem ao Kal-El para que ele vá embora, e assim, com muita dor no coração, o kryptoniano voa para longe. E durante 5 anos, ele foi um nômade que vagava de cidade em cidade, mas nenhum lugar era realmente seguro, e nenhum lugar parecia como o lar que teve na fazenda dos Kents. E agora, de volta ao presente, vemos que Smallville é uma cidade fantasma, e uma pessoa aparece na casa de repouso atrás de Martha Kent. E não é o Superman, e sim a Lois Lane. E com isso, cortamos para a base da Lázaro em Nevada. Brainiac está conversando com o seu superior, uma pessoa misteriosa, sobre a situação da Lois Lane, e como foi fácil colocá-la nessa investigação particular. O homem misterioso está satisfeito com o desempenho do Brainiac até o momento, e finalmente, esse homem sai de um poço de Lázaro, e revela ser Ra's al Ghul, e ele chama Superman de seu filho, dizendo que ele vai ficar de joelhos. Pois é, um vilão do Batman no universo absoluto é o grande vilão dessa saga do Superman absoluto. Capítulo 4, a origem do Brainiac. Na base de Nevada, 4 agentes dos Omega Men invadiram o local. Eles identificam que a base está deserta, o que eles acham estranho, porque essa é para ser a base que o Brainiac está. É então que um deles
leva uma espécie de descarga elétrica, e sua pele é arrancada de seu corpo. Os demais tentam entender o que está acontecendo, mas um a um eles vão caindo. Um deles escuta a voz do Brainiac, que tenta acalmá-lo. O vilão está ali, e em seu diário pessoal, diz que hoje matou 3 pessoas. O único sobrevivente é levado para essa mesa de operações do vilão, e lá ele retira o cérebro dele, ainda com vida. Brainiac fica muito ansioso por conta da presença do Superman. Ele pergunta às suas cidades engarrafadas, mas nada. Ninguém realmente sabe de onde o Superman veio. A sua raiva é tanto que ele quebra uma das garrafas. Brainiac conversa com um humano ainda vivo, e isso parece lhe fazer bem. O que nos leva para o grande flashback da sua origem. Muitos anos atrás, quando Brainiac tinha uma aparência completamente diferente, ele havia sido ativado para servir ao coletivo de Colu. O seu único objetivo é trabalhar e jogar os outros Brainiacs desativados no incinerador. Ele é apenas mais um no coletivo, e não tem nem o direito de ter o conhecimento. E assim, Brainiac começa a trabalhar num primeiro momento sem questionar nada. Após 2.844 dias, ele encontra um Brainiac ainda vivo no incinerador. A função desse Brainiac é de matar, e ele tenta atacá-lo. Após uma pequena luta, o nosso Brainiac sai vencedor. Após 13.000 dias, Brainiac finge que está conversando com Brainiacs superiores sobre o que ele é de verdade, e se ele é apenas um refúgio. Após 49.000 dias, ele percebe que não aparece mais nenhum refúgio, e arromba a porta para saber o porquê. Ele caminha pelos corredores do que parece ser uma nave, mas o local está completamente vazio. Há várias cidades engarrafadas, mas não há ninguém vivo. Ele chega na ponte e encontra Brainiac 1 morto. Ele é, afinal de contas, mais um refúgio. Ou seja, esse Brainiac é o único que permanece vivo nessa nave, e ele comemora se promovendo ao nível 100, e passa a controlar a nave caveira. E com isso, voltamos para o presente. O Brainiac segue a conversar com seu paciente humano, e reflete sobre ter saído do seu local de trabalho e explorado o universo. E tudo isso enquanto mata alguns dos habitantes das cidades engarrafadas. Ele agradece ao seu amigo ouvinte, e então realiza uma ligação para o coletivo Brainiac. Em várias telas, podemos ver outros Brainiacs comparecendo a essa reunião. O nosso Brainiac não se identifica e pede ajuda para saber mais sobre o Superman e a amostra da Terra Vermelha que veio de Krypton. O coletivo dos Brainiacs reconhece que os dados são impossíveis de serem reais, mas depois percebem que a Terra vem de um planeta chamado Krypton. Eles explicam ao Brainiac o que aconteceu ao planeta e enviam uma amostra do meteorito deixado na explosão. É então que os demais Brainiacs querem que ele se identifique, mas a transmissão é encerrada. O vilão pega os dados do meteorito e consegue imprimir a kryptonita. Logo depois, ele mata o humano que estava na mesa de operações. É revelado aqui que o Brainiac ainda possui diversos servos Brainiacs mais novos, e que ele também está fazendo experiências no Pacificador Smith. Acontece que Ra's al Ghul ficou impressionado com o Pacificador ter reagido daquela forma em Orangue Town, e preparou um pequeno upgrade. Ele vai ir até uma zona de guerra para testar as novas habilidades, e esse local é no Kansas. E pelo jeito, Smallville vai estar em perigo. Enquanto isso, os Omega Men tentam um ataque suicida para matar Ra's al Ghul, só que sem sucesso. O mais impressionante é que Ra's cuida dos assassinos enquanto participa de uma conferência online. É revelado que a Lázaro foi criada há 200 anos. Ele, inclusive, usa o Poço de Lazarus para reverter a idade de um dos assassinos e transformá-lo num bebê. Para mostrar a sua crueldade, ele joga o bebê do topo de um prédio, revelando que a sede da Lazarus fica na cidade de Metrópolis. E agora sim, voltamos para Smallville. Superman aparece na casa de repouso para ver Martha Kent. Só que, infelizmente, Martha está sofrendo de alguma doença que faz ela não se lembrar de Kal. Após sair da casa de repouso, Kal se depara com Lois Lane e o agente alfa Jimmy Olsen. Ela diz que está ali apenas para conversar. E no meio da discussão, Superman sai dali usando a sua super velocidade. Acontece que a Lois sabe de todo o passado do Kal, e por que ele se importa tanto com Smallville e a Fazenda Kent. Ela sabe que tudo isso é culpa da Lázaro. E ao perceber que os dois realmente querem apenas conversar, Superman volta até eles e explica que está ali
por causa do pacificador Smith. Então, alguém atira uma bala de kryptonita no Superman. É a equipe de pacificadores da Lazarus. O agente Jimmy acha que tudo isso é culpa da Lois, mas ela explica que não está sabendo de nada disso, não autorizou isso. E depois pede ajuda para tirar o Superman dali antes que os demais cheguem. E é isso que eles fazem. Quando o pacificador Smith aparece com um novo traje, o Superman já não está mais ali. Os dois levaram o herói até um prédio e realmente ficam chocados com seu estado. É nesse momento que o pacificador Smith aparece, após localizá-los pela bala de kryptonita. E ele começa socando o Superman sem piedade. Kal-El, mesmo ferido, tenta reagir. O problema é que o Smith está muito poderoso com essa nova armadura, e os seus ataques são inúteis. Quando o Superman cai no chão, a Lois Lane intervém, dizendo que o pacificador precisa ser preso por tentativa de assassinato. Outras pessoas que moram na cidade tentam controlar a situação, mas o pacificador Smith não está são. Ele diz que ninguém pode dizer a ele como manter a paz. E então, ele leva um soco do Superman, que conseguiu se levantar, e a sua armadura o está protegendo mais agora. Esse é o modo de reserva solar. Contudo, Kal é atingido novamente por uma outra bala de kryptonita. E isso é demais para o traje, e o sol é desligado. Smith cita Ra's al Ghul como se fosse um deus, e diz que a sua missão é matar pessoas, inclusive Superman. Entretanto, Brannick, que está acompanhando tudo isso, não permite que Smith mate o herói. Kal, ainda machucado, pede ajuda ao Olsen, que pela sua comunicação solicita uma explosão. E é uma explosão que temos na sequência. Mas não qualquer explosão. É um boom tube. Jimmy e Superman conseguem fugir. Quanto a Lois, ela fica para trás e é presa pela Lázaro. Capítulo 5. Os Omega Men. Superman é levado para a base dos Omega Men para uma cirurgia de emergência. Os agentes médicos conseguem extrair a primeira bala de kryptonita. A segunda é bem mais complicada. Quem se voluntaria para tirá-la é o próprio Superman, que puxa a bala com força. Contudo, isso não funciona, e depois de todo esse esforço, Kal-El desmaia. A agente Primus, então, solicita que alguém traga a caixa. E com caixa, ela quer dizer a caixa paterna. Ela liga a caixa no peito do Superman, numa tentativa desesperada de fechar os seus ferimentos. E com isso, cortamos para Lois Lane. Ela está presa na Lázaro e recebe a visita justamente de Ra's al Ghul. A Lois sabe por que o Ra's está ali. Não é para demiti-la ou para matá-la. É para assegurá-la que a sua única opção para continuar viva é se ela continuar trabalhando para Lázaro. Ra's fica impressionado com a sua linha de raciocínio. É nisso que a Lois fala que o mundo mudou após a chegada de Superman, e alguém como Ra's se torna menos importante. Tudo isso não impressiona a Ra's, que ameaça quebrar as pernas robóticas de seu pai. É então que a Lois ataca o Ra's com uma faca, que mantinha escondida. Ela se segura no último segundo, quando o Ra's fala que, mesmo se ela cortar a sua garganta, ele ainda retornaria no dia seguinte. Ao sair, ele ainda diz que é para trazer o seu filho até ali. E no caso, ele se refere ao Superman. O Ra's tá com essa obsessão, dizendo que o Superman é o seu filho. Algumas semanas depois, no Paquistão, os Omega Men atacam a base da Lazarus, usando um boom tube. A Primus está ali e pretende matar os pacificadores. Ela é interrompida pelo Superman. Já recuperado, ele rejeita que a situação seja resolvida com mais mortes. Primus entende o recado e permite que o Superman vá em frente. Com a sua super velocidade, o kryptoniano rapidamente controla a base. E tudo parece que vai ser resolvido facilmente, até que ele é atacado pelos mechas dos pacificadores. O Superman revida, ativando o modo de explosão solar. E nesse momento, a HQ vai voltar para alguns dias no passado para explicar como que o Superman se recuperou daquelas balas de kryptonita. Na base secreta dos Omega Men, o Olsen revela que ninguém sabe de onde a caixa veio. Alguns dizem que caiu do espaço. Outros dizem que foi encontrada após uma escavação. É o Superman quem revela que o nome da caixa é Caixa Paterna, e que foi a própria caixa quem contou quando ela o curou. O Kal também diz que viu um planeta cheio de erupções. E até parece que ele está fazendo uma referência a Apocalipse, mas na verdade não é Apocalipse. Ele teve uma espécie de visão do que a própria Terra pode se tornar. Jimmy então conta a sua história e de como entrou para os Omega Men porque queria fazer a diferença no mundo. Temos aqui citações dos eventos de outras HQs da Mulher Maravilha e do Batman. A Primus então informa sobre a situação do Paquistão, e com isso voltamos ao presente.
com o Superman lutando contra os mechas. O herói se livra dos robôs, enquanto leva um sermão do Sol sobre a caixa paterna, e como esse mundo pode transformá-lo em algo que ele não quer ser. Esse papo todo irrita o Superman, que manda a inteligência artificial calar a boca. E realmente podemos ver como que toda essa situação deixa o Superman com mais raiva ainda. E é nesse cenário que talvez ele possa até matar alguém. Ao entrarem na base, Superman vê que várias pessoas do Paquistão foram executadas pelos pacificadores. Isso deixa Superman imóvel, enquanto eles são novamente cercados pelos pacificadores. A Primus é tomada pela raiva e começa a atacar mortalmente os agentes da Lázaro. Nem o Superman a impede dessa vez. O local é finalmente controlado pelos Omega Men, e a Primus acha que agora o Superman vai entender os métodos agressivos do grupo. Só que não é bem assim. O Superman não quer receber ordens de ninguém, e ele também não quer matar ninguém. Os dois discutem sobre os métodos da Omega Man, e é nisso que um dos homens aparece para dizer que um dos agentes desapareceu. E esse agente era justamente Jimmy Olsen. Jimmy havia sido capturado e levado até uma base da Lázaro, e quem está ali para interrogá-lo é justamente a Lois Lane. E a edição seguinte se inicia com um grande flashback em Krypton. Vemos Jor-El numa missão nas Terras Vermelhas. A sua equipe encontra criaturas que não deveriam estar ali. Esse talvez tenha sido o primeiro sinal de que algo estava mudando no planeta. Até mesmo ali, os kryptonianos tiveram que lutar para abrir caminho. Isso faz o Kal se questionar sobre os seus ancestrais, e como eles lutaram e também mataram para ter o que eles queriam ter. E agora, depois de tudo isso, como ele pode questionar essa ideia? Então, cortamos para o presente, na base da Groenlândia da Lázaro, que está sob ataque do Superman. Na televisão, Jimmy Olsen é notícia internacional após a sua captura. Eles trocam até o seu nome, o chamando de Timmy, o que leva a esse diálogo da Lois falar que jornalistas são idiotas. E tá aqui um diálogo que eu pensei que nunca iria ver da Lois. Ra's al Ghul observa a guerra lá fora e aguarda ansiosamente para conhecer o seu filho. Ao seu lado está Brainiac, dizendo que calculou tudo. O motivo dessa luta ocorrer na Groenlândia é que o Sol só irá nascer nas próximas 37 horas. Isso deve dar uma vantagem a Lázaro. Ra's quer tomar o Superman para si, tirar todo o seu potencial, torná-lo inteiro. Então, o agente Smith aparece e recebe ordens para lutar com tudo contra o Superman, ao contrário da última vez. Ra's entrega uma bala de kryptonita ao Smith, e do lado de fora, Superman está atacando com tudo. Ao mesmo tempo, os Omega Men aparecem graças a um Boontube para ajudar no resgate. O Jimmy pede que a Lois o deixe ir, mas a mesma está bem agressiva, e até aponta sua arma ao jovem. Então, o pacificador Smith voa em direção ao Superman, que logo percebe que ele está chegando. Dessa vez, o duelo vai ser diferente. Dos céus, vemos um estouro de uma grande luz, e na sequência, alguém sai voando. É o agente Smith, que foi derrotado quase que instantaneamente pelo Superman. Finalmente vemos Kal-El, farmando aura nesse incrível painel. Como última tentativa, Smith tenta atirar no Superman a sua bala de kryptonita. Contudo, nesse momento, a HQ interrompe essa linha narrativa para mostrar a continuação daquele flashback em Krypton. O Kal conversa com seu pai sobre ele ter matado aquelas criaturas nas Terras Vermelhas. Jor-El diz que não teve escolha, era preciso. Ele lamenta ter feito isso. Ele não estava preparado o suficiente. O pai quer ensinar uma lição ao filho, que mesmo em tempos difíceis, a escolha de matar é uma crueldade. Jor-El comenta que isso é hoje, e que foi assim na época do seu pai. Às vezes, é preciso ser cruel para impedir que tudo seja destruído. E aqui realmente parece que a HQ está construindo uma narrativa para justificar o Superman matar algumas pessoas. Como se fosse impossível você lutar por alguma coisa sem sujar suas mãos. Agora, será que o Superman realmente vai matar alguém? Superman fica frente a frente com Smith, enquanto a Primus fala que ele precisa matá-lo. O Kal reconhece que o seu pai era um homem mais sábio e que valoriza tudo que aprendeu com ele. Mas o seu pai também está morto. A Primus se irrita com a indecisão do Superman e decide ela mesma matar o Smith. É nisso que o herói usa sua visão de calor na arma da Primus, que fica completamente indignada com o herói por ter salvo um inimigo, e o chama de covarde. A conversa é então interrompida por Ra's al Ghul, que aparece ali com um pequeno exército ao lado de Lois Lane e Jimmy Olsen.
Ele chama Superman de filho na frente de todos. E ao escutar isso, Smith parece decepcionado, porque ele achava que ele era o escolhido. O chefão da Lázaro apenas se aproxima de seu subordinado e atira no Smith. Superman intercepta o tiro, se expondo à Kryptonita. E nesse momento, o Ra's tenta trazer o Superman para o seu lado. Ele diz que sabe que o jovem está sentindo. Ele conhece a sua raiva e ele quer usar a sua raiva para salvar o planeta. Superman responde que não é seu filho, e é nisso que o herói leva uma espadada de Kryptonita pelas costas. Quem o atacou foi a Primus. Ela ataca também a Lois e depois os seus próprios soldados dos Omega Men. Escutamos barulho de uma caixa materna, e o Superman não consegue mais se mexer. Ra's se aproxima de Primus e a chama de Talia, a sua filha. E por essa eu não estava esperando. Em mais um flashback, vemos o jovem Kal presenciar os seus pais serem julgados pela Liga da Ciência. Ele está inconformado com a sentença. Para piorar, ele é julgado para ficar 20 anos preso no orfanato da Zona Fantasma. O garoto reage e, num excesso de raiva, ataca todos usando uma explosão solar, matando todos que estão ali. Acontece que isso não é um flashback, e sim uma simulação de Brainiac, que está realizando dentro da cabeça do Kal. Esse mesmo resultado foi obtido nas últimas 575 vezes. Ra's al Ghul, que está acompanhando, ordena que seu filho não seja lobotomizado e que apenas entenda o valor da Lazarus para o planeta Terra. E podemos ver que a relação do Brainiac com o Ra's al Ghul não é muito boa. O Brainiac é servo do Ra's al Ghul e o Ra's al Ghul não aguenta mais os fracassos do Brainiac. Ele, inclusive, é ameaçado pela Talia al Ghul. Brainiac tem certeza que a mente de Kal irá ceder. Ninguém aguenta esse nível de tortura mental. O vilão se aproxima do herói e diz que vasculhou cada memória e entende por que ele quer salvar a todos. Mas a verdade é que Brainiac está na Terra desde 1938 e ele já viu o pior que a humanidade tem a oferecer. De volta à simulação, Kal está completamente descontrolado. Enquanto isso, Primus diz que em breve Lois Lane e Jimmy Olsen irão morrer. O Jimmy ainda não consegue acreditar que a Primus traiu os Omega Men. Só que a Lois explica pro Jimmy que os Omega Men e a Lázaro sempre foram a mesma coisa. Era tudo uma fachada. Ra's al Ghul controlava todo o sistema. Eles estão deixando os ricos mais ricos e os pobres com mais raiva, justamente para ter uma guerra. E nessa guerra, é Ra's quem vai vencer. E agora, Talia tem convicção disso, justamente porque eles vão ter o Superman. Lois não acredita que eles irão conseguir quebrar o herói. E Talia sai da cela, revelando que o teste final de lealdade do Superman é matar os dois. 5 dias depois, Superman segue sendo torturado pelo Brainiac. Ele ainda resiste. Os programas de realidade do vilão ficam cada vez mais sofisticados. Por exemplo, ele tenta simular uma fuga do Superman do seu laboratório, mas em nenhuma dessas simulações o Superman mata o Brainiac. O que leva o vilão a ficar um pouco desesperado. No dia 12, Brainiac enfrenta uma espécie de rebelião de seus servos Brainiacs, e ele resolve isso na base da violência, mas fica sem ninguém para ajudá-lo. Para o vilão, esse desafio é realmente fascinante. Enquanto isso, General Lane pousa o seu helicóptero na base da Lázaro. Ao passar pelo detector de metal, os pacificadores exigem fazer uma inspeção no general. E é então que o general revela que tem uma arma e está ali para resgatar a sua filha. Ele consegue matar esses pacificadores e avança em direção à cela da Lois. O resgate começa muito bem. Ele consegue tirar Lois e Jimmy das celas. Em outra simulação, Superman mata todo mundo, inclusive Ra's al Ghul e Talia. Vendo a raiva em seus olhos, Jonathan tenta conversar com o alienígena. E com isso, voltamos para Lois. Ela atira no Brainiac ao entrar no seu laboratório. E depois, os dois tentam tirar o Superman da máquina do vilão. O problema é que isso é complexo demais. E eles precisam de tempo. General Lane fala que eles precisam se apressar. E quando Lois se vira, o seu pai entra no laboratório todo machucado e baleado. Ele cai no chão, já morto. A Talia está ali para controlar a situação. A Lois defende a posição, atirando neles. Já Jimmy se envolve numa pequena luta com o Brainiac, e ele sai vencedor. Agora, eles precisam dar um jeito de tirar o Kal-El dali. Dentro da simulação, os pais terráqueos do Superman lamentam tudo o que aconteceu, e que Kal só vai ter um lugar seguro se lutar por isso. Superman aparece confuso, e é nisso que Jonathan se aproxima, o abraça
e pede para ele matar a todos. Parece que finalmente Brainiac conseguiu quebrá-lo. Superman acorda e se liberta da máquina do vilão, enfurecido com o robô. Um dos Brainiac servos, que ainda estava vivo, se arrasta pelo chão e liberta o Sol, que estava preso. O herói está prestes a matar o Brainiac, quando a inteligência artificial volta para o seu corpo e diz que irá tirá-lo dali. Então, acontece uma grande explosão na base. Capítulo 6, A Batalha do Kansas. Na casa de repouso de Smallville, Martha Kent acorda e parece bem lúcida, pedindo coisas para a enfermeira. Ela viu uma tempestade vermelha, e isso significa que o seu anjo está de volta. Contudo, no instante seguinte, ela se esquece do que estava falando. A tempestade vermelha, criada pelo Sol, levou Superman, Lois e Jimmy até o Kansas. O Kal segue descontrolado, enquanto que a inteligência artificial tenta acalmá-lo. E isso nos leva para mais um flashback. 5 anos antes, logo após o Kal fugir da fazenda dos Kent, ele conversa com a inteligência artificial sobre se manter isolado do mundo e não ter nenhum contato com os humanos. O Sol sabe que isso é ruim para ele. Ele não pode viver sozinho e tenta convencê-lo do contrário. Kal-El se cansa de discutir e aceita seguir as orientações do Sol, mas primeiro precisa tomar banho na lava desse vulcão. Superman passa então a viajar pelo mundo para conhecer mais sobre as culturas do planeta. E tudo isso enquanto conversa com o Sol sobre as diferenças de Krypton e da Terra. Quando uma terráquea tenta ser gentil com ele, Kal acidentalmente queima sua mão por não conseguir controlar bem os seus poderes. Isso causa um tumulto, e os pacificadores aparecem e ordenam que a mulher volte a trabalhar. Kal-El tenta defendê-la, mas sem controlar os seus poderes, arranca o braço de um dos pacificadores. E vendo que a situação tá bem feia, o Superman decide fugir dali. E lá, ele se pergunta se aquele pacificador vai morrer, o que é pouco provável, segundo o Sol. Mesmo assim, o herói pensa que talvez seja isso que ele mereça. Kal poderia matar todos os pacificadores num dia. Seria tipo como seu pai quando matou aqueles animais em Krypton. A inteligência artificial lembra que seus pais não iriam aprovar essa atitude, o que irrita o Superman, falando que os seus pais estão mortos. Chorando, ele pede para ficar sozinho nos seus pensamentos. E Sol concorda, falando que ele merece um momento de solidão. Sol cria uma espécie de mini fortaleza da solidão vermelha ao redor de Kal. E a arte dessa página ficou muito bonita, gente. Podemos ver essa mesma mini fortaleza agora no Kansas. Superman enfim acorda e se lembra do que o Brainiac fez com ele, e voa para longe. Em Smallville, Jimmy e Lois estão numa lanchonete. A garçonete reconhece os dois e sabe o que eles fizeram ao povo de Smallville. Todos ali sabem. O clima esquenta e parece que a população vai brigar com Lois e Jimmy. Mas acontece que eles estão ali para agradecer. Afinal, os dois são amigos do Superman. E o herói já ajudou muito a cidade no passado. E enfim, a garçonete se apresenta, Lana Lang. E com isso, voltamos para o Superman. Ele voa até a fazenda dos Kents, agora totalmente destruída. O Sol pede desculpas ao Kal, porque nunca conseguiu providenciar uma comunidade para ele. Só que o jovem discorda. Desde o início, o Sol sempre esteve ali para protegê-lo, e ele nunca esteve realmente sozinho. Kal admite que Sol é como se fosse um membro da família. Um Sol-Elo, digamos assim. Sol agradece as palavras. Entretanto, a conversa é interrompida, quando Jimmy e Lois aparecem ali para conversar com Superman. Pela primeira vez, o herói está disposto a conversar com Lois Lane. Ele pede desculpas pelo que aconteceu ao seu pai, e finalmente se introduz como Kal-El para ela. E durante toda a história, o Superman fala que não gosta de ser chamado de Superman. Ele prefere ser chamado de Kal-El, porque esse é o nome dele. Os dois apertam as mãos, e parece que finalmente serão bons amigos. Ou talvez até mais do que isso. Superman também explica aos dois sobre a inteligência artificial, e fala que eles precisam proteger esse lugar. Isso porque Ra's al Ghul já está ali. O magnata fala que não está nem aí para o que acontecer com as pessoas de Smallville. Ele quer o Superman vivo para ser batizado como seu filho. E o Ra's veio com um verdadeiro exército para acabar com o Superman. E aqui chegamos nas 2 últimas edições dessa mega saga. Essa edição inicia dizendo que a invasão do Ra's começou há 6 semanas. Diversos tanques passam pelas ruas de Smallville e a população não recua 1 centímetro. Ela irá lutar pela sua liberdade. Assim como no passado, os kansenses fizeram na Guerra da Fronteira. Os tanques se aproximam, e é quando aparece o Superman detendo um dos tanques.
Ad astra per aspera é o lema do estado, que significa através das dificuldades chegamos às estrelas. E quis o destino que as estrelas chegassem até Kansas. E assim começa a Batalha de Kansas. Superman desativa todos os protocolos de segurança do Sol e ordena que a capa proteja a população de Smallville. Isso tudo era muito mais do que apenas uma batalha. A corporação mais poderosa do mundo, com um valor de 4 trilhões de dólares, estava sitiando uma cidade com uma população de 40 mil pessoas. Era para ser um massacre, mas a cidade resistia. Isso era uma guerra, e ela começou há 6 semanas. Agora, no presente, Lois e Jimmy criam uma rádio ilegal para informar ao restante do país sobre os crimes que a Lazarus vem cometendo, e como Smallville resiste graças a um homem, o Superman. E a Lois tem prova disso tudo. Isso porque o Jimmy Olsen estava com uma câmera e fotografando tudo o que acontecia, todas essas façanhas do Superman. Após a transmissão, a rádio é destruída pelos mechas dos pacificadores. Lana, Lois e Jimmy conseguem fugir para uma zona protegida pela capa do Superman. Um pouco antes disso, na fortaleza, o Jimmy comenta a ironia de ter virado fotógrafo, já que era péssimo em tirar fotos. Quanto a Lois, ela também está escrevendo uma matéria sobre tudo que sabe e vem acontecendo. E pelo jeito, nesse universo absoluto, esses dois personagens que começaram de um jeito tão distante do universo principal, estão lentamente virando o que a gente conhece deles. Uma repórter e um fotógrafo. A Lois até faz aquela piada recorrente que tem nas HQs de perguntar como que se escreve uma palavra. Na fuga dos mechas, Superman ajuda o trio a fugir destruindo os robôs. Em narração, Lois Lane reflete sobre como ela e o Jimmy estavam em lados errados. Ela apenas soube que realmente estava do lado errado quando conheceu Superman. Esse era o lado que ela queria estar. E com isso voltamos a 5 semanas, quando Superman e Sol criaram a fortaleza e diversos túneis para proteger a população. Todos são agradecidos ao herói, só que Kal ainda sente que o tratam como um monstro. Então, uma pessoa se aproxima deles. O seu nome é Jed Corran. Ele pede desculpas, porque foi ele quem denunciou a família dos Kents. Superman fica quieto ao escutar isso. Parece que ele não está disposto a perdoá-lo, até que ele volta e aperta sua mão. Na saída, Superman permite que a Lois conte toda a história quando tudo isso terminar. E foi assim que a Lois Lane iniciou essa missão para contar a história do Superman para o mundo. Do lado de fora, Ra's e Talia pensam em algum plano para entrar na fortaleza. A Talia tem a ideia de usar a caixa paterna nos mechas. Agora, no presente, Superman enfrenta os mechas com muito mais dificuldade. Eles estão ficando cada vez mais poderosos por conta da caixa paterna. Além disso, a Lázaro tem provocado chuvas tapando o sol por semanas, o que enfraqueceu o Superman. Mesmo assim, o herói dá tudo de si e não se permite nem mesmo descansar. Ele destrói os mechas e poupa a vida dos pacificadores. Ao se reagrupar, Lois pede para ele se recuperar um pouco, mas não há tempo para isso. Superman quer saber se alguém escutou a mensagem de rádio da Lois. Só que até o momento, ninguém sabe se isso realmente deu resultado. A Fortaleza Vermelha começa a se desmoronar. Sol se comunica com Super e diz que sente muito. Alguém hackeou o seu sistema e surge a voz do Brainiac, afirmando que o Sol se foi. A fortaleza inteira é corrompida pelo Brainiac, e ele tem acesso a tudo que o Sol tinha à disposição. Superman tenta atacá-lo, mas está muito fraco, e é atingido por um tiro de canhão dos tanques potencializados pela caixa paterna. Em narração, Superman percebe que cometeu um erro ao falar que era de Krypton. Ele entende que esse mundo precisa muito mais de um Superman do que de um Kal-El. O herói é capturado pelo Ra's, e finalmente ele aparece com uma espada de kryptonita gigante, e fala que dessa vez, o jovem irá implorar para ser o seu filho. E com isso chegamos à última edição dessa saga. Kal então abre os olhos, e sente Krypto ao seu lado. E ele não está só, os seus pais também estão ali, e eles falam que está na hora dele ir para casa. Isso é uma espécie de visão, um sonho. Na verdade, Kal está sendo atacado pela espada de kryptonita do Ra's. Ele consegue jogar o Superman no chão e ordena que ele seja reconhecido como seu amado pai. Então, Superman cospe na cara do Ra's e diz que ele certamente não é um deus. E se irrita Ra's, que já está cansado dessas criancices do herói. Ele crava a espada na mão do Kal, que agoniza de dor, e depois coloca a cabeça dele
ao lado da lâmina de Kryptonita. E pro Ra's só há duas escolhas. Ou o Superman vira a tempestade e se torna o filho do Ra's al Ghul, o filho do demônio, ou ele irá morrer junto com seus amigos. O vilão ordena que o Brainiac mate todos os amigos de Superman imediatamente. É então que Sol renasce. Ele não vai fazer parte de um assassinato. Sol recupera o controle de seus poderes e chama Brainiac pelo seu número de criação. A inteligência artificial se despede de Superman e então deleta permanentemente todos os sistemas de inteligência artificial. Isso é um sacrifício pelos amigos de Superman, que grita desesperado pelo seu amigo Sol-El. E é exatamente isso que Ra's quer. Ele quer ver a raiva nos olhos de Kal, para ele se tornar Kal-El Ghul. Superman fala em kryptoniano que Kal-El de Krypton já está morto e usa sua visão de calor, o que gera uma grande explosão. E com isso, voltamos para a fortaleza. O sacrifício do Sol permite que a população saia da fortaleza controlada pelo Brainiac. Jimmy tenta contato com o Sol, mas sem sucesso. De volta ao Ra's, ele diz que é esse o espírito que ele quer, mas ainda não é o suficiente para herdar o seu nome. O herói leva um golpe da espada e sai voando para longe. E logo depois, é pego por um mecha dos pacificadores. Enquanto o Ra's não se aproxima, a população aparece armada e pede para o pacificador soltar o Superman. É nesse momento que o Ra's aparece e simplesmente destrói o mecha do pacificador, porque ele não recebeu nenhuma ordem para tocar no seu filho. Quando ele vai matar o seu agente, Superman se joga na frente e é atingido em cheio. Para o Ra's, isso é um ultraje. E de fato, ele não é o seu filho. Os pacificadores são ordenados a matar toda a população de Smallville. Quando está prestes a acontecer um massacre, Superman grita para parar e que ele irá fazer tudo o que o Ra's ordenar, desde que ele liberte Smallville. Ra's quer que ele abrace o seu destino. E Superman então rasga o símbolo da sua família do peito. As partículas do traje ficam em suas mãos. Ra's acha que o Superman está se entregando, mas acontece que ele tem um plano. Ele fala sobre o seu planeta e como que as pessoas trabalhavam em Krypton e eram conhecidas como Homens de Aço. E nisso, ataca o Ra's, usando partículas do traje como se fosse uma espada gigante. Eles ficam frente a frente e Ra's ordena que os pacificadores atirem. Só que aquele pacificador que foi salvo pelo Superman se recusa a fazer isso. Os demais percebem que isso é genocídio e desistem de atacar. Quanto a Superman, ele continua sua luta com Ra's. Esse momento da história é interrompido para mostrar a continuação da visão que o Superman estava tendo. Kal fala que está pronto para ir com eles e diz que sente saudade de todos. Só que Lara fala que ele não pode ir para casa, pois ele já está em casa, em Smallville. No presente, a espada do Superman quebra a espada de Kryptonita do Ra's, que enfim fica de joelhos. Ele admite a derrota e o chama de filho do demônio. Ra's quer que o Superman o mate, para que o sacrifício de Krypton não seja em vão. Superman, então, leva Ra's amordaçado até o Paquistão. Falando o idioma local, o herói explica que esse é o homem responsável pelas mortes que aconteceram antes. Ele deixa Ra's para ser julgado pela própria população. Contudo, os próprios paquistaneses não sabem quem é o Superman. Afinal, ele não está mais com S no peito. Algumas semanas depois, a cidade de Smallville está lentamente voltando ao normal. Repórteres estão ali noticiando o que aconteceu, noticiando sobre o Superman. Kal caminha anonimamente entre eles. Descobrimos que o Superman recuperou todos os cristais do Sol. A capa ainda funciona, mas não há mais sinal de inteligência artificial. Não há mais vida no Sol. Após caminhar por vários dias, ele decide passar na casa de repouso de Smallville. Contudo, ele não encontra Martha Kent em seu quarto. A enfermeira pede para o jovem acompanhá-lo. Ela revela que durante toda a invasão da Lázaro, Martha se manteve ocupada, fazendo uma coisa. Ela avisou as enfermeiras que Kal viria. Na última noite, durante o seu sono, Martha morreu pacificamente. A enfermeira ainda diz que, apesar de sua doença, Martha nunca deixou de falar de seu marido e de seu filho. E com isso, entrega uma caixa, um último presente de Martha ao Super. Na última página dessa saga, Superman abre a caixa e vemos um traje do Superman incompleto feito pela Martha e um recado escrito de Martha e Jonathan Kent para o nosso anjo e filho perdido Clark Kent.
E assim termina essa primeira saga bem grande do Superman Absoluto. Essa saga foi maior do que todas as outras primeiras sagas do Universo Absoluto. E só por isso que a gente tá fazendo o vídeo agora. Tem coisas que eu gostei, eu acho que o dilema do Superman ser um andarilho que não tem um lugar na Terra bem legal. Esse negócio dele sentir raiva e talvez até questionar se ele deveria matar as pessoas também é legal. Só que tem outras coisas que eu acho que não funcionam tão bem, tipo o Ra's al Ghul com o Brainiac. Esses dois vilões são muito grandes, se dividem espaço, e o Ra's al Ghul eu acho que não funciona como vilão. O Brainiac acho que funciona um pouco melhor. O flashback do Brainiac é bom. Eu gosto dessa ideia de lentamente a história do Superman Absoluto se tornar uma história do Superman Default. O Jimmy Olsen vira um fotógrafo, a Lois vira uma repórter, porque é como se a presença do Superman estivesse curando o universo absoluto para virar um universo, né, normal, sem a presença do Darkseid. Eu gosto dessa ideia. Só que também algumas mudanças são um tanto quanto drásticas, né? A última página é legal, essa parte da Marta é legal, eu gosto disso, mas durante toda a saga eu acho que faltou um pouco mais a presença do Kal com os Kents mesmo. De qualquer jeito, é uma saga legal, mas também não acho que supera as HQs da Mulher Maravilha e do Batman. Ou também do Caçador de Marte. Mas também, essa é só minha opinião, tá, galera? Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo da saga completa de Superman Absoluto. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.